Nessa aula, eu vou tratar para você, trazendo para ti, para que você entenda quais são elementos essenciais do brand. Mas primeiro a gente precisa entender o que que é brand, né? O que que é o que que significa a palavra brand. Quando a gente trabalha no marketing, principalmente marketing de varejo, onde o nosso foco é encontrar um consumidor final, é fazer com que o consumidor final consuma nossos produtos e serviços, eu tenho que pensar o seguinte: como faço para criar relação com o cliente, com o consumidor no caso, né, consumidor, e como faço para criar, ou para manter no caso, criar relação e manter a relação com o consumidor. Então a gente pensa o seguinte, qual que é a principal ideia aí do marketing? Eu preciso, né, satisfazer desejos e necessidades, e eu preciso então atrair pessoas para dentro do meu negócio, eu preciso conquistar clientes, mas o principal ponto, eu preciso manter clientes. Porque quando eu atraio clientes, eu tenho um custo de aquisição de clientes, né? Eu gasto com estratégia de marketing, eu gasto com propaganda, eu gasto com publicidade para atrair esse cliente. Depois que o cliente está dentro da minha empresa, ele já é o meu consumidor, ele já consome os produtos, os meus serviços. O que que eu preciso fazer? Eu preciso manter ele, eu não posso deixar que ele vá. Por quê? Porque se eu perder ele, eu vou gastar de novo para recuperar, para conquistar um novo, né? E aí eu tenho que pensar o seguinte: meus concorrentes estão aí fora, eles também estão conquistando clientes. Se eu perco um cliente, será que eu vou conseguir outro no mesmo momento? Eu vou demorar mais e tudo mais. Então, quando eu tenho um cliente na minha empresa, eu tenho que criar estratégias para manter ele aqui dentro. E o brand ele vai ser esse conjunto de estratégias e ações para que eu possa criar relação com o cliente, criar uma questão de relacionamento e também criar aí a percepção dele para que ele sinta-se que o que eu estou fazendo é algo valioso, o meu produto vale muito para ele. Eu tenho que criar essa percepção de valorização do meu produto, é onde o meu produto é algo diferencial. Pega, por exemplo, a Coca-Cola versus outros refrigerantes. O que que a Coca-Cola faz? Ela pega muito a parte do brand de falar: olha, viva experiências, viva felicidade. Se você tomar Coca-Cola, você vai ser feliz. Então as pessoas não compram a Coca-Cola por ela ser um refrigerante bom, um refrigerante gostoso. Elas compram porque a Coca-Cola faz elas se sentirem felizes. Mas porque aonde você vai, você vê a marca da Coca-Cola, ela está ligada à felicidade. Seja nas propagandas na internet, seja nas propagandas na televisão, seja no rótulo da embalagem, seja nos panfletos, aonde ela vincula a marca Coca-Cola, ela vincula a marca de felicidade. Um outro exemplo, olha só, a Apple. A Apple ela vincula muito o produto dela como algo muito bom. E só para vocês terem uma noção, para você ter uma noção de como que é isso é forte. Quando a gente pega e para analisar os filmes da Marvel, por exemplo, a Marvel fez uma parceria com a Apple, onde a Apple entrega, né, os aparelhos ali para que a Marvel possa utilizar, a Disney possa utilizar para gravar os filmes e contribuir no cenário. Só que tem uma cláusula no contrato que somente mocinhos, somente heróis podem utilizar os aparelhos da Apple. Quem não é da mocinho, quem não é herói, quem não é bom, não pode usar os aparelhos da Apple. Os vilões, eles têm que usar outros aparelhos. Isso é uma cláusula no contrato para quê? Para que eu mostre uma estratégia de brand, que para que eu mostre para o meu público, para quem consome Apple, que Apple é bom e Apple só pessoas boas utilizam Apple. Pessoas ruins não podem utilizar Apple e nem conseguem utilizar Apple. Essa é uma ideia que a Apple traz dentro da ferramenta de brand, que eu já posso te passar isso, tu já vai entender. Beleza? Mas como que são os elementos principais do brand? Primeiro de tudo, eu preciso entender qual que é a missão e a visão da minha empresa, tá? Para o que que eu faço e aonde eu quero chegar. Por quê? Porque isso vai me ajudar a construir a minha percepção de valor com o meu consumidor. Eu sei o que eu faço, eu sei para que eu existo, eu sei aonde eu quero chegar. Então, missão, visão e também os valores, né? O que que a minha empresa ela atribui como valor, o que que ela valoriza dentro como uma empresa, como uma instituição que ela quer ser mantida no visual das pessoas. Isso por quê? Porque imagine só que a gente precisa humanizar as empresas. As empresas elas têm que ser humanizadas para que as pessoas possam confiar mais nelas. E o que que uma pessoa é? Uma pessoa ela é alguém que tem um objetivo de vida, ela vive por algum motivo, ela tem sonhos, ela quer chegar no lugar, e ela respeita alguns valores, ela tem alguns respeitos por algumas coisas que para ela é importante. Então a empresa, ao definir isso, ela se torna um pouco mais humana, porque ela existe por algum motivo, ela tem um objetivo de vida, ela tem uma visão, ela tem sonhos e ela também respeita certas coisas e ela defende certas coisas. Então, isso a empresa precisa fazer. Segundo passo, eu tenho que entender muito bem quem que é meu público consumidor. Por que que eu preciso entender quem que é meu público consumidor? Para que eu possa falar a língua dele, tá? Então, por quê? Falar a língua
dele. Vamos lá. Se a gente para prestar atenção, hoje em dia tá na moda, né, tá no né, não na moda, mas tá se colocando, né, tá se saindo, o público LGBTQ+, né, QIA+, aquela sigla bem difícil de falar. Então o público LGBT, ele tá se introduzindo mais, ele tá criando mais representatividade, isso é muito bom, ele está subindo, está se tornando mais aceito, as pessoas estão aceitando mais, eles estão indo mais à luta. Então o que que acontece? A empresa que foca no público LGBT, não posso falar como se eu estivesse falando com o público hétero. Por quê? Porque o LGBTQIA+, eles estão produzindo uma própria linguagem, né, linguagem neutra e tudo mais. Pode ver que está diferente, a forma de linguagem, a forma de se comunicar é diferente. Então eu preciso me diferenciar para que eu possa atingir o público consumidor que vai consumir o meu produto. Da mesma forma que se eu for falar para pessoas muito técnicas, né, eu vou falar para advogados, eu tenho um produto que é para advogados. Eu posso utilizar uma linguagem mais técnica porque é desse nicho. Então eu tenho que entender muito bem o que que é bom para o público consumidor. E aí eu tenho que entender muito bem também o que que eu oferto, tá? A oferta em si. Por quê? Porque eu sei o meu público-alvo, eu sei como eu vou falar com ele. Eu tenho também a minha característica humana. Eu preciso entender o que então? O que que eu vou falar para ele, né? Eu já sei como. Agora o que que eu vou falar para esse cara? O que que eu vou oferecer para ele? O que que é o meu diferencial que me difere da concorrência, né? O que que eu estou oferecendo para esse cara? Eu tenho que prestar muita atenção. A minha oferta, ela tem que ser algo que vai satisfazer as necessidades e desejos desse público, porque eu falo como ele, né? Eu sei como falar, me posiciono como ele, e aí eu tenho que posicionar algo que para ele se interesse. Não adianta nada eu falar como ele, mas a minha oferta para ele não valer de nada. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Outro elemento muito importante são os concorrentes, tá? O que estão fazendo. Por que eu tenho que entender o que que os meus concorrentes estão fazendo? Porque pensa só, seus concorrentes estão fazendo. Se você é uma grande empresa, os seus concorrentes eles também são grandes empresas, porque se for uma empresa pequena, ele nem é teu concorrente ainda. Mas ele é uma grande empresa, ele é um concorrente muito forte. E se ele é grande, é porque ele está fazendo alguma coisa correta. Então, tu tem que analisar se tu está fazendo algo parecido com ele ou se ele está fazendo algo totalmente diferente. Porque se ele está fazendo algo totalmente diferente do que tu está fazendo, aí cabe você repensar os seus passos. Mas, poxa, mas espera aí, concorrente vai entrar no brand? Sim, porque é uma estratégia de se diferenciar. Eu tenho que mostrar o valor do meu produto, o valor da minha empresa para as pessoas, para o meu público consumidor. Então, se o meu concorrente direto, ele tem uma estratégia para fazer isso, imagine que se tu não está fazendo brand, teu concorrente tá, e tu tá fazendo, teu concorrente também vai estar fazendo estratégia de brand. Então, você precisa pensar nisso. O que que eu preciso me diferenciar do meu concorrente para que quando a pessoa pense nesse produto, pense nisso, ele não pense, no concorrente, ele pense só em mim. Por exemplo, né, digamos que eu venda caneta, eu tenho essa caneta aqui, eu estou vendendo a caneta. Imagine que o brand, ele é para fazer com que quando a pessoa pensa em caneta, fala assim para você: "Eu preciso de uma caneta preta". Qual que é a primeira marca que vem na tua mente quando eu falo: "Eu preciso de uma caneta preta"? Você vai logo pensar em Bic. Bic, caneta Bic. Por quê? Porque Bic é famosa, Bic, né, tem muito fez muito brand antigamente, hoje não faz tanto, mas já fez muito brand, muitas campanhas. Mas tem outras, tem a Compaq, né, tem a Faber-Castell, tem outras empresas que produzem canetas pretas, mas para mim, no momento não importa, porque eu pensei em primeiro na Bic. Então a Bic, ela fez um brand muito forte quando ela produziu canetas a preço popular e distribuía para o povo e todo mundo usava canetas simples. Então imagine teu produto, tua marca, quando alguém pensa no que tu vende, tá? Vamos colocar aí, eu vendo canecas personalizadas. Qual que é a primeira marca que vem na tua mente quando tu pensa em canecas personalizadas? Aí tu vai pensar: "Opa, vem uma marca X, uma marca Y". Então quer dizer que essa marca X, essa marca Y, ela fez um brand, ela fez uma estratégia de marketing muito bem assertiva. Então eu te pergunto, a tua empresa hoje, o que tu tá fazendo, você tá na mente do povo ou você não tá na mente, você é o segundo colocado, terceiro colocado, quarto colocado, ou você é indicação de alguém, alguém indicou você para alguém indicou sua marca, seu produto para alguém e a pessoa foi lá por indicação. Esse é um grande ponto que deve ser levado em consideração quando a gente constrói uma estratégia de brand, beleza? Esses são os 4, né, colocar 4 elementos assim, se a gente for contar são 6, né, porque visão e valores são elementos, mas eu gosto de trazer eles juntos. E a gente assim tem 4 elementos básicos e fundamentais para uma estratégia de brand eficaz e que funciona realmente na prática, porque eu já testei e vi que funciona. Então eu trouxe isso para ti. Espero que tu tenha gostado dessa aula. Como sempre, fique comigo e por enquanto, vamos que vamos.